aí os critérios, aqui eu já falei, tá? O aumento do critério, né, que antes era de 400 milhões, passou para 750. E o segundo critério daquela empresa que estava sendo comprada, não tinha, né? E agora é 75 milhões. Eu já tinha falado, o CAD pode pedir a notificação um ano depois, ainda. Necessidade de rever os critérios de notificação? Né? Acabamos de discutir isso aqui. E o prazo? O prazo é 240 dias, tá? E aí pode ter uma extensão a pedido lá do tribunal, da SG ou das partes. As partes podem pedir até mais 60 dias, o tribunal, com a superintendência, eles podem pedir até mais 90. Tá? Aí esse total aí fica 330 dias, o limite. E prazo único para o CAD, sem suspensão após o ok da notificação. Por que eu coloquei isso aqui? Porque tem algumas autoridades ao redor do mundo que tem um prazo lá de 300 dias, mas elas podem parar o relógio. Elas podem falar, olha, agora eu vou fazer uma análise mais aprofundada. E dispara lá um dispositivo que para a contagem do tempo. No Brasil, não. Uma vez disparado lá, feita a notificação, e ela foi publicada, estando tudo ok, começa a contar o prazo e não há possibilidade de parar. Teve uma possibilidade que também foi assim, excepcional, não sei se vai acontecer novamente agora, que o tribunal ficou sem quórum, né? São 7 conselheiros que eu tinha mostrado e ele ficou com... Acabaram o mandato de 4 e o tribunal só ficou com 3 conselheiros. 3 conselheiros, você precisa de 4 conselheiros para ter votação, né? Então, nesse caso, houve essa discussão se o prazo parou ou não, porque não tinha conselheiro para votar. Aí você não pode aprovar tudo, sendo que você não tem o conselheiro lá. Então, ainda está essa discussão, porque agora foi restituído o quórum e ainda estão discutindo se o relógio parou ou não parou, tá? A notificação prévia foi introduzida, né? Essa discussão toda que eu já fiz aqui, que é um regime semelhante a outros países, ou seja, unificou com o que é feito de bom nos outros países. Logicamente, se você vai a notificação prévia, você tem que ter um acordo, né? Esse instrumento formal aí que vai vincular as partes, né? Se o CAD aprovar, aí sim eles vão fazer a operação. E o gun jump. O gun jump aqui é queimar a largada, né? É aquela notificação, aquela notificação que não houve, né? É a ausência de notificar. Elas consumam a operação e não notificam o CAD. Pode existir isso. A IBM Red Hat, a IBM estava comprando essa empresa de nuvem, ela foi uma operação mundial, mais de 30 bilhões de dólares. E o que aconteceu? O CAD estava sem quórum, né? Agora acabou, né? Nesse período que estava sem quórum, eles fazendo uma operação de 30 bilhões de dólares. E só o Brasil, como a operação tem efeitos aqui no Brasil, eles, né, têm operação aqui no Brasil, não puderam fechar a operação por causa do Brasil, porque não tinha tribunal, não tinha conselheiro para votar. Aí o que eles fizeram? Eles sabiam da multa. A multa máxima é 60 milhões, está na lei. Se fizer gun jumping, pode ser de 0 a 60. E aí eles assumiram o risco. Eles fizeram consumaram a operação e estão com o processo aí agora para pagar essa multa de gun jumping. Fizeram o cálculo, né, 60 milhões de reais numa operação de 30 bilhões de dólares, eles tomaram a decisão, tá? Mas isso foi um caso excepcional, na maioria dos casos elas não notificam, ou porque, né, foram mal assessoradas ali, né, ou não sabiam, ou tiveram a má intenção. E aí a penalidade vai levar em conta tudo isso, né? A questão da boa-fé, se trouxe algum prejuízo para o mercado e tal. Então, a gente vai olhar o tamanho desses efeitos no mercado, e se ela teve ou não intenção, e dar essa pena até 60 milhões.
E também pode haver essa autorização liminar precária aí, se houver esse iminente prejuízo financeiro ou ausência e ausência de dano aí à concorrência, você pode pedir que o CAD autorize uma operação antes que ele analise a fundo a operação. Formulários. A gente tem 2 formulários de notificação, que eu estava, né, quando eu falo de notificação, tem 2. O formulário que a gente fala, o mais completo, que são os casos ordinários, e os casos mais simples, que são os casos sumários. E aí, o que a empresa, na hora que a empresa vai notificar, ela tem que entender, né, ter alguma assessoria para se enquadrar em um ou no outro. Basicamente, o que ela tem que olhar é o market share dela. Se ela tem um limite aqui, se o market share dela é inferior, né, a empresa combinada, inferior a 20%, ela pode aplicar, fazer o formulário mais simples. Também se é uma substituição de agente econômico, um agente tem 50%, mas está vindo um fundo internacional e comprando aquela empresa e não está havendo concentração, também é substituição, né? Um baixo HHI, logicamente, está ligado a essas baixas participações de mercado aqui, né? E outros casos simples aí que a gente pode pensar, mas geralmente está ligado a isso, a essa baixa participação de mercado. Aí ela vai lá e faz a notificação e o CAD vai analisar como sumário. Mas se o caso não for sumário, ela tentar enganar o CAD, aí o CAD vai pedir que ela notifique no outro formulário. Fala, olha, esse seu caso aqui é um caso de notificação completa, o caso ordinário não é sumário, notifique novamente. O que ela pode fazer é isso, né? Ligar lá, pedir uma reunião, mostrar, falar, olha, aqui sou eu aqui, minha participação, o que eu faço? Aqui é sumário ou ordinário? Me dê uma indicação que a gente dá também, tá? Qual que é o formulário que ela tem que preencher. E aí pode acontecer o seguinte, no preenchimento desse formulário, o formulário pode ser preenchido errado, de maneira incompleta, e aí o CAD vai pedir essa emenda. Olha, emende o seu formulário, tá? E aí ela só pode emendar uma vez. Se ela emendar, corrigir e tiver errado de novo, aí o CAD vai fazer o quê? Arquivar. Aí o que ela vai ter que fazer? Preencher outra notificação. Qual que é o prejuízo para ela? Que ela vai ter que pagar outra taxa. Uma taxa de ato de concentração é R$80 mil. Então, se ela errar de novo, aí isso cria um incentivo, porque antes de que não tinha isso, você cria, ou a taxa era muito baixa, você criava o incentivo dela ficar corrigindo pela metade, ia lá, né, a máquina pública girava, todo mundo olhando, e ficava uma emenda infinita, né? Fazendo isso, acho que torna mais eficiente a análise. Edital, estando tudo certo, a ASG vai publicar o edital e aí o prazo vai começar a correr. E aí, instrução, análise e decisão da ASG. Aí, né, o caso estando ok para análise, aí o CAD vai fazer a análise concorrencial, pedindo, né, no caso dos casos mais complexos, pedindo estudos, pedindo informação para o mercado, mandando ofício para os concorrentes, tentando entender realmente o que de problemático tem nesse mercado, né? Aí tem alguns passos que a gente vai chegar, tá? Daqui a pouquinho eu especifico isso. E também é nessa instrução aqui que é pedido estudos lá para o Departamento de Estudos Econômicos, tá? E aí, nesse pedido de informação, né, adicional para as empresas, as requerentes lá e as concorrentes, os clientes, pode também, elas podem mandar errado, né, e aí a gente vai ter que saber se foi uma enganosidade, elas fizeram isso por querer, né?
Se tiver isso, multa até de 6 milhões, tá? Ou se recusar a mandar a informação que o CAD pediu, tal, pode impor essas multas. E aí, como eu disse, né, aí a decisão da SG vai ser aprovação sem restrição, como eu disse, possibilidade de recurso ao tribunal ou recurso de terceiro, a possibilidade de avocação do tribunal e, se ninguém recorrer, aprovou sem restrição, correu 15 dias, trânsito julgado. Aí quem não recorreu, a empresa concorrente lá, o cliente que não recorreu, passou 15 dias, não vai poder mais reclamar. Se for reprovado ou com remédio, ele vai ser recomendado a impugnação ao tribunal, tá? E aí, geralmente, as partes vão ler lá o relatório da SG, que está impugnando, né, que está rejeitando a operação lá para o tribunal, vão ler esse relatório e vão fazer sua defesa, falar por que a SG está errada, por que a gente não entende que essa operação é problemática da maneira como está colocando. Geralmente elas fazem isso, né? Elas poderiam concordar, né? Mas se elas concordam, elas não teriam feito o ato de concentração. Então, por isso que geralmente a gente coloca a defesa das partes, elas estão achando que a operação pode ocorrer. E aí subiu lá para o tribunal, processo no tribunal. O que vai ter lá? Os casos impugnados, né, avocados ou de recurso. Aqueles que foram aprovação sem restrição e que não foram avocados ou de recurso já estão aprovados sem passar pelo tribunal. Aí, né, juiz natural, né, você vai ter que sortear isso para algum conselheiro relator, que vai instruir o caso, vai fazer essa instrução complementar. Aqui eu coloquei solicitar a SG, ele pode solicitar a SG que faça mais, mas faça a instrução complementar, mas geralmente quem faz a instrução complementar é o conselheiro relator. Aí o relator inclui o caso em pauta para o tribunal tomar a decisão por maioria, tá? E aí, apesar de já vir uma decisão, né, ou uma recomendação da superintendência em relação à aprovação sem restrição, né, no caso de avocação ao de recurso, ou com restrição ou reprovação, o tribunal tem a sua autonomia lá, né, os 7 membros lá, a autonomia de rever e julgar, né, ter uma decisão final do colegiado, né? Até mesmo porque a aprovação que acontece lá na SG é uma aprovação de uma pessoa só, né? Quem assina a aprovação ou a reprovação da operação é o superintendente geral, né? É uma decisão unilateral. Por isso que tem essa instância superior que é decidida pelo tribunal, 7 pessoas decidindo e tem a posição final. Mesmo assim, você vai ter os procedimentos de recurso, né, dentro do próprio CAD, os famosos embargos de declaração ou reapreciação, se tiver algum fato novo. E a decisão do CAD, como eu já tinha dito, é a última instância no Poder Executivo, né? O que sobra aí, se alguém ficar insatisfeito, é ir para o Poder Judiciário tentar discutir lá. O que eu estava falando de restrições, né? A gente tem um guia publicado ano passado, chama de Guia de Remédios Antitruste, que vai trazer o passo a passo de como é aplicado esses remédios, né? Essas restrições. E essas restrições podem ser estruturais ou comportamentais, tá? Então eu dei exemplo aqui, pode ser desde venda de ativos, você tem cisão da sociedade, alienação de controle societário, separação contábil ou jurídica de atividade, licenciamento compulsório de direitos, de propriedade intelectual, outros, tá? Então, se você não reprovar, se o CAD não reprovar uma operação, ele pode aprovar com algum tipo desse tipo de restrição, tá? Que aí, na visão, né, dele, é que esse tipo de restrição vai resolver o problema concorrencial que a operação estava trazendo. Mas, em última instância, você tem a possibilidade ainda de reprovar a operação completamente, tá? E essas restrições podem ser impostas unilateralmente, ou seja, o CAD falar assim, olha, eu vou aprovar, mas com essas restrições,
Você tem que vender o ativo tal, eu nem discuto com a empresa, mas olha, você tem que vender a planta tal. E aí sai na decisão. Ou o CAD pode fazer um acordo, a gente chama ACC, Acordo em Controle de Concentração, que aí o CAD e as empresas entram em acordo qual é a planta que vai ser vendida, qual é a restrição que vai ser imposta. Na maioria das vezes, isso é feito por acordo, né? Porque imagina você impor a venda de um ativo de uma empresa unilateralmente. Você pode, muitas vezes, até ser um ativo que não vai ela não vai conseguir vender, ou vai ter poucos incentivos para vender, vai demorar para vender, vai dar mais problema de monitoramento depois, se aquela decisão foi incumprida ou não, do que resolver a situação. Então, nesse tipo de restrição, na maioria das vezes, o CAD senta com as empresas e vê qual é a melhor solução para aquele caso, né? para aquele ato de concentração. E aí discute conjuntamente qual vai ser a restrição imposta. E aí a possibilidade de não ser cumprida é muito menor, porque você acordou com a outra empresa que ela vai fazer, né? Que ela pode fazer. Os prazos, isso eu já falei, 240 dias, pode chegar até 330, não passível de suspensão, também isso foi uma inovação em relação à lei anterior. Descumprimento do prazo de aprovação tácita. E a gente tem uma diretriz, não está em lei, mas os casos sumários a gente tenta seguir o máximo, né, de prazo para resolver um caso sumário é 30 dias. Né? Nunca vai chegar lá nos 330 dias. Por isso, quando a gente olha a estatística, né, eu mostrei aqui, 2019 está a média 17 dias. Né? E aí o mérito da análise, como que a gente chegou o caso lá, né? Notificaram, a gente está com os dados, como que a gente analisa o caso? Primeiro, a gente tem que definir o mercado relevante, né? Produto e geográfico. A definição do mercado geográfico de produto é aqueles produtos que competem, né? Que fazem pressão competitiva uns com os outros. Tá? Geográfico é na sua dimensão territorial, né? Por exemplo, posto de gasolina não é nacional. Qual que é a jurisprudência do CAD? É municipal. O posto de gasolina aqui do DF não vai fazer pressão competitiva do posto lá de São Paulo. Né? Você não vai sair com o seu carro para abastecer em São Paulo. Então, até por questões de simplicidade, né, da análise, se definiu o município, sabendo que você pode melhorar essa definição do mercado geográfico. Ah, não, mas ali eu vou até a fronteira, ali até outro município. Mas imagina você fazer isso naquele caso da Alessat e Ipiranga, eram 3 mil municípios que tinham sobreposição. Imagina você fazer uma análise detalhada ali, de raio ali, qual que é a influência de um posto sobre o outro. Então, muitas vezes o mercado geográfico, até por questões mais práticas, né, de análise, de tempo, é simplificado, nesse caso, municipal. E também é visto, né, a gente tenta entender se essa concentração está ocorrendo só naqueles produtos, né, de maneira horizontal, ou se tem alguma integração vertical, ou é uma empresa tentando se integrar verticalmente, que aí os produtos vão ser diferentes e a análise um pouquinho diferente. Possibilidade, e aí definir lá o mercado geográfico. O que é importante definir o mercado relevante? Porque é a partir daí que eu vou conseguir construir a estrutura de mercado, né? Vou conseguir construir o market share das empresas daquele mercado. E aí eu vou ir para o primeiro passo da análise, que é essa possibilidade. É possível essa nova empresa exercer o poder de mercado dela? Exercer o poder de mercado, uma das variáveis, né, que a gente cita mais, mas não é só ela, exercer o poder de mercado é o quê? Aumentar o preço. Né? Será que ela vai conseguir aumentar o preço? Então, o parâmetro que a gente usa é esse 20%. A empresa integrada tem mais que 20%? Se tiver, ela tem realmente essa possibilidade. É possível ela aumentar. Se tiver menos, a gente fala que não é possível ela aumentar
logicamente vai olhar outros indicadores, HHI, CR4, outras informações que são trazidas nos autos, aí se a operação realmente for problemática, os terceiros interessados entram, falando dos problemas concorrenciais, isso ajuda muito, né? Porque a gente viu, o CAD cuida de todos os setores da economia brasileira, imagina, né? A gente muitas vezes não tem especialista específico, então o que ajuda muito na análise são os concorrentes. Né? Fala, olha, essa operação tem uma baixa concentração aqui, mas vai causar um problema concorrencial por causa disso. E aí a gente vai analisar esses argumentos, ver se fazem sentido. Né? O que a gente coloca esse nível de 20% e olha o HI também é que, na sua maioria, concentrações menores que 20% não ensejam aí problemas concorrenciais, até por uma questão assim, de prática. Né? O que acontece ao redor do mundo, o que acontece no Brasil, a gente vê que essas concentrações pequenas não dão a essas empresas conjugadas essa possibilidade de exercer algum poder de mercado.